Boa noite, Rossi. Tite, no Maracanã você falou assim, vai criar metade das oportunidades que criou aqui, se referindo ao jogo do campeão Del Siglo, e vai fazer gol. Me cobrem depois. Só te perguntar pela opção do Gabigol, que mudou bastante a característica do time, por que colocá-lo se o time vinha funcionando bem com aquela amplitude ali com Plata pela direita? Entendo o cartão amarelo dele, mas talvez não fosse uma opção do Matheus Gonçalves anteriormente. Obrigado, boa noite. Imaginava assim que com metade das oportunidades a gente não teve, mas não aconteceu. Não aconteceu. Criou um número grande também, teve alguns detalhes importantes. A boa performance do goleiro de novo, imprecisão nossa, em alguns momentos de ter apressar um processo, mas um volume muito grande que colocou. E talvez a efetividade tenha feito a diferença. Qualquer que seja a observação, não coloca o Gabi é porque não colocou o Gabi, coloca o Gabi é porque colocou o Gabi. Daí, depois que terminou o jogo, daí é muito fácil a gente falar. O que nós tínhamos são opções de jogadores de movimentação sincronizada, com o BH por vezes por dentro, por vezes por fora, fazendo essa movimentação. Aí tu tem um jogador de área também, para chegar, como foi o lance, também é importante. Mas aí todas as observações que foram feitas sem fazer gol vão ter razão, diferente da que aconteceu, porque nós não fizemos o gol. Tite, foram 2 derrotas para o Bolívar, uma para o Palestino, mais uma para o Peñarol do Maracanã. O Flamengo tomou um gol aos 13 minutos, teve 167 minutos fora acréscimos para empatar o confronto e não conseguiu. Qual a avaliação que você faz do seu trabalho, da sua comissão técnica nessa Libertadores, com uma campanha tão ruim do Flamengo? Mauro, eu não tenho condição de falar agora porque é um contexto muito grande. Eu falei de cada partida e trazer isso tudo agora, eu não tenho toda essa dimensão, essa capacidade de análise. O que eu tenho para te colocar é sim que faltou essa precisão nesses momentos terminais, nesses momentos de definição, nesses momentos que a gente tem um pouco mais de gelo, um pouco mais de precisão para transformar um melhor volume, um maior volume, o número de oportunidades em gol. Isso eu tenho em relação a esses 2 jogos. E eu tenho isso bastante claro naquilo. Também, claro, mas sem colocar, desculpa, mas como uma análise mais ampla, a gente perdeu quase 60 gols no ano, de uma equipe que estava estruturada para jogar em volta de um 9 do Pedro, né, de um jogador de área, de um jogador de retenção. Estou colocando para a gente ter uma dimensão do jogador de infiltração, de um jogador de bola aérea, quando a bola tem no fundo, quando as equipes se postam atrás. A gente perdeu um jogador. Fora os outros 2 que a gente teria condição. Então, esse contexto todo ele faz. Talvez a análise mais ampla toda, ela requer um tempo maior. Boa noite, Tite. Boa noite, Rossi. Tite, por falar em tempo, essa é a sua primeira eliminação como treinador do Flamengo, justamente na competição mais importante, a maior competição da temporada. O que isso diz sobre esse primeiro ano, quase, né, em início de outubro você completa, o que isso diz sobre o seu trabalho? Porque um técnico de reconhecida capacidade ainda não conseguiu fazer um time de reconhecida qualidade acontecer de uma forma mais consistente? De novo, uma pergunta bastante ampla, tal qual o Mauro colocou, que a gente tem que olhar um contexto muito grande para a gente avaliar e requer mais tempo da gente avaliar. Teve momentos, vamos colocar assim, nós chegamos aqui para classificar para Libertadores direto, esse era o objetivo, nós conseguimos. Ser campeão carioca, apresentando, nós conseguimos. Disputar as 3, porque o Flamengo ele tem essa necessidade. Aí ele teve... Olha como eu tento contextualizar, uma série de jogadores para a seleção, a busca de... E aí a gente, no Campeonato Brasileiro, bem, essa é o primeiro não objetivo. Do mais importante, eu concordo, é o mais importante dele, mas também que teve em cima de um calendário todo com uma série de dificuldades que nós tivemos. A maior delas, eu volto a dizer, pela característica e pela moldagem da equipe, foi Pedro. O jogador de área da infiltração, o jogador de bola da bola, com a característica dele, não estou falando em demérito aos demais, um jogador com a característica dele moldado, talvez essa estrutura ofensiva, ela se perdeu um pouquinho, a gente tentou com o BH, o retorno desses momentos que estava machucado ou não, o retorno do Gabi, Carlinhos, e ela, nesse produto final, ela não fez aquilo que ela deveria ter feito. Rossi, Tite, Mauro Santana, do canal Mauro Santana. Rossi, o que dizer ao torcedor, nesse momento em que o Flamengo
deixa a Copa Libertadores, está afastado da disputa direta pela liderança do Campeonato Brasileiro e tem, talvez de concreta, a participação em uma semifinal da Copa do Brasil. E Tite, você que já enalteceu diversas vezes o orgulho de estar técnico do Flamengo e que a pressão que é natural na profissão de treinador, mas ante os resultados que não têm sido bons, nesse retrospecto recente, até onde vai a tua resistência em insistir no trabalho caso os resultados não venham? Boa noite. Para o torcedor, só agradecer, primeiro pelo apoio que eles nos deram lá no Maraca, no primeiro jogo. A gente tomou um gol cedo, no 13 minutos do primeiro tempo, e depois daí a gente teve um domínio muito grande nos dois jogos. A verdade é que hoje a gente fica com essa sensação de amarga, assim que não conseguimos quizás só um gol que nos levava para os pênaltis. A gente quizás teve algumas possibilidades, mas como o professor falou, a gente também tem que ser autocrítico também, que na decisão final quizás erramos um pouco. Também aí o professor falou que a gente também perdeu o Pedro, perdeu o Cebola, perdeu o Vinha, o Luiz, que são jogadores muito importantes para nós. E isso também muitas vezes joga na cabeça do jogador, porque quando um jogador vê que um companheiro machuca, e machuca mal, como aconteceu no caso, a gente também fica com esse medo de quizás ficar fora da temporada, que a gente tem os objetivos muito claros, porque o Flamengo sempre demanda ganhar, e é assim. Agora a gente já estamos fora, mas o ano ainda falta muito ainda, falta mais de 10 jogos no Brasileiro. Botafogo tem uma diferença muito grande, mas ano passado tinha também. E agora é isso, concentrar no jogo do domingo. O futebol tem de bom que daqui 3 dias a gente já está dentro do campo de novo e temos que mudar a cabeça para não fortalecer de novo em casa um jogo contra Paranaense o domingo, e depois a gente na quarta tem uma semifinal de Copa do Brasil, que é muito importante, porque é um título que está só a 2 jogos de jogar na final. Então a gente tem que continuar trabalhando, tem que continuar investindo na nossa recuperação, nosso trabalho no dia a dia para tentar sempre ir por mais, que agora a Libertadores já passou e ficam ainda mais 2 competições para a gente competir. Sensação amarga de sair da competição, com o desempenho que teve, não com efetividade, e a pressão é da minha atividade profissional desde os 30 anos. Então, boa noite, Rossi, boa noite, Tite, da Marina Litoral News. Rossi, falava com você que o Tite fez uma promessa, acabou não se cumprindo, não dá para fazer promessa para o torcedor. Projeção, desculpa, eu projetei. Sim, o senhor falou até para cobrar o senhor. Exato, eu projetei. Se não é promessa, eu acerto, sei lá, tudo. Eu projetei. Rossi, dá para falar para o torcedor que ele pode ter a confiança, a certeza que o time vai conquistar mais uma vez um título na temporada, depois de uma temporada sem títulos? E para você, Tite, a mesma coisa da efetividade. Foi falado depois do jogo contra o Peñarol, falado depois do jogo contra o Grêmio, e hoje não apareceu. Você falou que o time jogava em direção ao Pedro. Não faltou a busca de uma contratação quando o Pedro estava lesionado e repertório entre os treinamentos para que o time fluísse de melhor maneira no gramado e não fosse eliminado hoje? Obrigado. Legal. Eu só gostaria que, se eu prometo, eu coloquei prometo para ti, do que a gente ia fazer gol? Eu coloquei prometo? Ou eu projetei? Mas não é, eu projetei, né? Senão sim, está me cobrando, tu tem todo o direito, mas eu não coloquei prometi, porque promessa é uma coisa, tá? Eu não sou futurista, cara. Tá? Eu disse que nós íamos colocar isso, e era o objetivo de criar e fazer, nesse aspecto sim. Só que promessa não foi. Projetei sim, trouxe responsabilidade para mim sim, queria que fizesse sim, era para fazer gol sim, tudo isso. Só o termo não é. Quando você tem 3 jogadores importantes, sim, ela faltou uma efetividade maior, talvez tenha faltado um repertório e talvez tempo maior
para que pudesse coordenar movimentos do Plata, organizar movimentos, sim, porque nós perdemos 3 jogadores titulares que te deram 60 gols no ano. Mas, para mim, a característica do Pedro ela foi mais importante para circular em volta dele, tanto com infiltrações, quanto bola de fundo, quanto jogada de combinações que ele tem. Então, ela trouxe isso. Quanto à direção, a direção trouxe todos e tudo que foi possível e que foi prometido. Tudo. O que aconteceu foi que acidentes com tamanho de 4 jogadores, e aí o bom senso. Pô, olha o que a gente perdeu. Pedro, que não foi por nós, mas o goleador da equipe. Cebolinha, o melhor momento da carreira dele. Luiz, da mesma forma. Vina, que vinha também trabalhando. Mas esses 3 homens gol, sabe? E tempo, porque aí foi atrás de a gente buscar o mais rápido possível. Mas, Michael, então ela teve, então não teve, absolutamente. Foram acidentes de percurso e buscaram essa situação, mas não deu tempo daqui a pouco de entrosar. Talvez com maior tempo hoje uma efetividade maior pudesse acontecer. Talvez um repertório mais, talvez tempo maior para isso, talvez as substituições que poderiam ser feitas por vocês e não por mim, talvez. Só que aí a decisão, das oportunidades. Se faz o gol no último lance que o goleiro faz a defesa no toque, daqui a pouco a coisa se transforma. O futebol ele tem assim. Mas criou, botou volume, sim. Faltou o gol, faltou. Da pergunta que dá para prometer assim na torcida, isso? Prometer é difícil de falar no futebol, porque o futebol, a verdade é que são 90 minutos que pode acontecer qualquer coisa. A verdade é isso. A gente teve 200 minutos do jogo aqui contra Peñarol, no Maraca aqui. A gente criou, quizás faltou aquela determinação, mas se hoje a gente saía com um gol na frente e levava a classificação, não estaríamos falando as mesmas coisas que estamos falando agora. Dá para ficar assim, amargado, sim, mas prometer assim que a gente vai brigar, não é para prometer. A gente tem a obrigação. A gente tem a obrigação de ir para frente, de competir agora no Brasileiro, de competir na Copa do Brasil e chegar mais na frente possível. E aí você falou também no final que a gente não conquistou título este ano. A gente começou ganhando o Carioca. E ano passado quizás a gente... Também, ano passado a gente faltou, quizás a gente perdeu na final da Copa do Brasil, em um jogo que quizás a gente não mereceu, que eu posso falar daquele momento. Depois... a gente tinha um objetivo quando o professor chegou, que ele falou, que era classificação direta para Libertadores. A gente conseguiu. Hoje estamos saindo para casa, a verdade é isso, mas a gente sabe que tem que sair com a cabeça em alto pelo esforço que a gente fez, e é isso. Não dá para prometer, mas o torcedor tem que acreditar que a gente sempre vai para frente e que necessitamos apoio deles. Todos os jogos para a gente sempre para frente, e assim, é o apoio da torcida, nosso trabalho, comissão, a gente que trabalha no clube, no dia a dia também vai empurrar para a gente ir sempre para cima. Próximo aqui. Professor Rossi, boa noite, é Guilherme Xavier da Trivela. Eu queria entender um pouco melhor a questão da escolha do Davi Luiz ali na reta final para entrar e tentar um gol ali de maneira um pouco desesperada. Eu queria entender se vocês treinaram esse tipo de situação ao longo da preparação, e queria entender porque você tinha o Carlinhos no banco também, uma opção de bola aérea que poderia funcionar. Por que o Davi Luiz? Obrigado. Quando nós colocamos, ele tem uma saída de bola e já estava programado que nos últimos minutos ele poderia ter uma qualidade de cabeceio muito grande, tanto de bola parada quanto de bola andando. Tal qual em outras equipes, não vou colocar, tinha outras equipes que eu trabalhei, que nós tivemos e colocávamos um jogador mais. Às vezes pegava o próprio zagueiro e colocava um zagueiro de área para que pudesse ter essa possibilidade de cabeceio em momentos finais, para bola parada ou uma bola em andamento quando tivesse. Ter mais um jogador com presença diária de bola aérea. Não o Carlinhos, o momento do Carlinhos não é bom. Então, para esse momento decisivo, precisa de 10, 15 minutos que tivesse um jogador de área, inclusive de bola parada, e que tivesse com o Gabi em movimentação, com esses dois enfiados
para que pudesse ter também nesse transcurso da bola aérea um jogador de finalizar. Últimas 2 perguntas. Boa noite, pessoal. Reza Simplício, da Gol Brasil. Tite, você falou sobre a questão de ter perdido o Pedro e que necessitava talvez mais tempo para entrosar esses jogadores ou, de repente, desenvolver um repertório. Domingo já tem Campeonato Brasileiro, semana que vem já tem Copa do Brasil, jogo importante. Queria saber de você se vai ter tempo para conseguir entrosar esses jogadores ou criar alguma coisa diferente, já que o Pedro não joga mais esse ano. O que o torcedor pode esperar? Vai ter tempo ou vai ser a mesma coisa, essa falta de efetividade? E para o Rossi, você citou que não dá para fazer promessas e etc., e citou também esses 2 jogos que faltam da Copa do Brasil para chegar numa final. Vocês vão priorizar a Copa do Brasil em detrimento do Brasileiro? Como é que fica essa questão? Persistência, trabalho, sem promessa. Promessa ela é de dar um melhor. A promessa é de dignificar, independentemente do resultado, o papel de técnico, de estar técnico do Flamengo. A dignidade de um profissional, ela não se mede por resultado. E eu tenho essa percepção muito clara, inclusive de respeito a vocês nessa condição. Sei que vocês têm que elogiar ou criticar dentro do trabalho, é o trabalho de vocês. Mas eu não vou me furtar da minha condição ética, da minha persistência do trabalho em cima de resultado, não. Então persiste, busca uma situação de que ela seja melhor para dar ao torcedor a alegria também, porque nós queremos dessa forma. E aí, depois, na última pergunta que você falou, com respeito a se a gente vai priorizar competições, somos Flamengo e não dá. Somos Flamengo e não dá fazer isso porque a verdade é que o Flamengo é muito grande para priorizar só uma competição no ano, ficando 2. A gente tem muitos jogos no Brasileiro pela frente, que se a gente consegue ganhar, a gente sabe que os que estão em cima podem perder ponto. Botafogo continua na Libertadores, quizás Palmeiras não, tocou sair nas 2 competições, por Botafogo e para a gente na Copa do Brasil, mas a gente acredita muito. Então, priorizar não dá. A gente tem que ganhar sempre e sempre vamos procurar isso para a gente ficar tranquila, feliz, que nosso trabalho está sendo bem feito. Professor Rossi, última pergunta. Tite Simon, do Coluna do Fla. Recentemente, nós ouvimos bastante críticas sobre a postura do time, às vezes meio burocrático, tocando a bola mais para o lado e não sendo tão efetivo. E hoje a gente, pelo menos na minha visão, eu vi um time um pouco mais disposto, né? Querendo jogo, querendo bola, mais do que no Maracanã até, mas pecou na questão das finalizações. Muita gente assim, se questionando por que o time não chuta. E não é de hoje, né? É um Flamengo que já vem de alguns meses, talvez, eu diria até que anos, que é um pouco burocrático na hora de finalizar e prefere toques para o lado, toques de calcanhar, toques para trás. Isso há essa detecção assim dentro da comissão? É uma necessidade vista pela comissão ou não? A gente pode esperar isso na Copa do Brasil e no resto do Brasileirão, uma melhora quanto a isso? O objetivo é trazer e traduzir o melhor futebol em objetividade, sintetizando sim. A efetividade ela ganha jogo, por vezes com um número de chances menor. Sim, ela tem que ser mais efetiva, mais contundente, mais vertical. O Flamengo viveu uma noite frustrante no Uruguai e a torcida ainda tenta digerir a eliminação nas quartas de final da Libertadores. O rubro-negro não conseguiu furar a defesa sólida do Peñarol e ficou no empate sem gols, em Montevidéu, o que, somado derrota no Maracanã por 1-0, selou a eliminação. Esse é um golpe duro para o time de Tite, que agora precisa redirecionar seus esforços para outras competições. A equipe até começou bem, dominando a partida no primeiro tempo, mas esbarrou na falta de criatividade e, principalmente, de eficiência para converter as chances em gols. No primeiro tempo, o Flamengo teve o controle das ações. A equipe pressionou o Peñarol, que optou por se fechar na defesa, explorando raros contra-ataques. Em um dos melhores momentos do rubro-negro, Bruno Henrique serviu Plata, que não teve a frieza necessária para completar a jogada, deixando a bola passar e frustrando a torcida que acompanhava ansiosa. Do outro lado, o Peñarol apostava nas bolas paradas, com Léo Fernandes levando algum perigo à meta de Rossi. Porém, o maior problema do Flamengo era justamente esse. Criava, mas não finalizava com precisão, deixando o jogo mais aberto do que deveria. Com o início do segundo tempo, as mudanças de Tite trouxeram expectativas, mas pouco impacto imediato. Gabigol entrou no lugar de Plata aos 13 minutos, e Wesley substituiu Varela,
na tentativa de dar mais mobilidade ao time. No entanto, foi o Peñarol que quase surpreendeu. Aos 23 minutos, Rossi saiu jogando errado, e Sequeira, atento, roubou a bola e por muito pouco não fez 1-0 para os uruguaios. Esse lance assustou o Flamengo, que retomou o controle da partida, mas continuava sem ser eficiente nas conclusões. O time seguia com mais posse de bola, mas faltava aquela jogada decisiva para conseguir abrir o placar. Na reta final, já nos acréscimos, o Flamengo continuou pressionando em busca de um gol salvador, que pelo menos levaria a decisão para os pênaltis. No entanto, a defesa do Peñarol se mostrou impenetrável, fechando todos os espaços. Com isso, o rubro-negro deu adeus à competição continental, frustrando as expectativas de sua torcida. Agora, o time precisa se concentrar nas semifinais da Copa do Brasil contra o Corinthians e na disputa do Brasileirão, onde ainda pode buscar títulos na temporada. As atuações individuais também merecem destaque. Jogadores como Arrascaeta e De La Cruz, que são esperados para decidir jogos desse porte, acabaram sendo figuras apagadas em campo. A torcida rubro-negra esperava mais desses dois jogadores, que acabaram como os piores em campo. Essa falta de protagonismo dos craques foi um dos fatores que mais pesaram para a eliminação.